na Câmara dos Deputados. Obrigada, Felipe Igreja, pelas informações. Agora, fora desta questão política, né, como é que a ciência analisa esses cuidados, atenção com quem é usuário ou dependente químico? E é um pouco mais sobre esse esclarecimento que a gente procurou o professor pesquisador do Departamento de Psiquiatria da Unicamp, Luiz Fernando Toffoli, que já está em contato com a gente. Seja bem-vindo, professor. Olá, bom dia, Sandra, Guilherme, é um prazer estar aqui falando para vocês e para os ouvintes. Há algum fundamento, professor, principalmente fundamento científico, que sustenta, né, uma das alegações apontadas do aumento significativo do número de usuários de drogas com a possível legalização do uso de drogas? Então, acho que tem um ponto super importante para a gente começar falando, que a gente não pode falar de ciência sem falar em política, porque a gente, como viu, por exemplo, na questão da pandemia, o quanto que política e ciência podem se misturar. A gente precisa ter uma discussão que envolva as duas coisas, para não parecer que é a academia falando da sua torre de marfim. Então, a gente precisa entender o que acontece no mundo real. Então, para começar falando do mundo real, a gente tem que entender que isso é óbvio, todo mundo já teve algum parente ou algum conhecido que teve algum problema com drogas, de que drogas podem fazer mal. Drogas ilegais ou drogas legalizadas, como o álcool e o tabaco. Então, esse é um ponto que a gente precisa já partir desse pressuposto. O outro ponto é o seguinte, o que a gente tem de evidência a respeito dos países que, e aí o que está em discussão no Senado, é criminalização e descriminalização, não é legalização. Sim. Então, conceitualmente, o que é descriminalizar? É você despenalizar o usuário da possibilidade de ser criminoso, tirar ele da possibilidade de ser criminoso. O que o Senado está fazendo, fez agora em primeiro e segundo turno, foi reafirmar, né, a posição de criminoso ao usuário. Legalizar já é uma outra coisa. Legalizar é você colocar tudo dentro da esfera legal, como, por exemplo, o Uruguai fez com maconha, o Canadá fez com maconha. Não é disso que a gente está falando nessa questão. O que a gente está falando aí tem algum impacto em termos de consumo de drogas se você descriminaliza o porte de drogas para uso pessoal? E a resposta que a gente tem é não. Não aumenta o consumo, não aumenta principalmente o consumo infantil e o consumo jovem, que em alguns casos até a gente tem evidência de que reduziu, não aumenta acidente de trânsito, não aumenta a violência. Qual é o principal impacto de você descriminalizar o usuário? É você facilitar o acesso daqueles usuários que têm uso problemático, pessoas que são dependentes, ao sistema de saúde. Uma vez que o Estado deixa de ser assustador para as pessoas que fazem uso de drogas e facilita com que elas busquem tratamento e acolhimento. Professor, essa questão, né, de quem defende a descriminalização, fala que a maconha não é tão nociva assim como outras drogas, mas o senhor acredita, tem estudos que indiquem se ela realmente é uma porta de entrada para o mundo das drogas? Tem gente que começa na maconha e vai para outras drogas. Isso realmente acontece? Tem algum tipo de estudo que indique isso? Bom, relembrando aqui, a discussão da maconha está principalmente acontecendo no STF. Essa votação do Senado, ela tem uma espécie de resposta política mesmo, apoiada por uma certa, vamos dizer assim, bancada da guerra às drogas, que tem uma certa vantagem política nesse cenário de busca de tratamento, de demonização, né, desse processo todo, né? Mas a votação no STF é pela descriminalização apenas da maconha. E tem essa discussão da legalização da maconha em outros países, que não é uma discussão que está no momento em vias de qualquer votação no Brasil, né? A maconha é uma substância psicoativa, como qualquer outra substância psicoativa, tem problemas associados a ela. Eu poderia aqui ficar entrando numa comparação, mas o álcool faz mais mal nesse ponto, a maconha faz mais mal naquele outro ponto, o tabaco, a cocaína, o que quer que seja. O ponto é assim, a gente esquece o impacto que tem do ponto de vista da criminalização e da proibição de determinadas substâncias nas populações pobres, onde quem acaba tomando a decisão de quem é criminoso ou não, por exemplo, quem vai ser preso ou não, é o policial. E o juiz acaba acatando o que o policial decide. Muitas pessoas, né, acabam parando na prisão sem nem serem traficantes, aumentando a superpopulação e dando força para as facções criminosas. Então, uma das argumentações de se descriminalizar e até legalizar a maconha é de se tentar reduzir o impacto que a guerra às drogas tem, no sentido de reforçar o próprio crime organizado, né, as próprias facções.
existe riscos com a maconha, esses riscos estão associados principalmente ao desenvolvimento de transtornos mentais graves, no caso da psicose, aparentemente para quem tem predisposição para isso, e principalmente para pessoas que começam o consumo muito cedo, adolescentes, e com maconhas de altos teores. Um dos argumentos da legalização é assim: a partir do momento que você regulamenta, não deixa para o traficante, não deixa para a biqueira decidir quem é que vai usar ou não, você tem uma maior chance de duas coisas. Reduzir o acesso de jovens à maconha, e isso parece que está acontecendo nos países onde isso se legalizou, principalmente a gente tem os dados do Canadá. E um segundo ponto, que é a possibilidade de se controlar os teores da maconha para evitar maconhas com uma concentração muito grande do seu princípio ativo, que é o THC, o tetrohidrocannabinol, de forma que é esse que a gente encontra que está associado com maiores riscos à saúde mental. Então, a ideia de se regulamentar uma substância não significa dizer que ela é inócua. Significa, na verdade, se tentar colocá-la dentro de um enquadre onde seja menos inseguro o seu uso. Professor, mas esse talvez fosse um momento ideal para ampliar exatamente a discussão, além da legalidade, a regulação, mas da atenção dada também para esses usuários, para esses viciados, né, na saúde pública? Sim, a gente tem várias questões que a gente precisa... Eu acho que essa é a verdadeira discussão que a gente deveria ter nesse momento, e não a de criminalizar o usuário, né? Por exemplo, nós temos a grande questão da Cracolândia, né? Porque as pessoas fazem um salto, elas conectam tudo como se fosse um caminho só. Aliás, eu não respondi parte da sua pergunta, que é a questão da porta de entrada, né? As pessoas pensam maconha, que leva a cocaína, que leva o crack, a pessoa vai morar na rua. E quando a gente vai olhar os casos em si, muitas pessoas começaram com o uso de maconha, isso é fato. Mas não existe uma evidência de uma progressão obrigatória disso. Quando a gente olha os fatores sociais, os fatores pessoais, história de vida da pessoa, história de vulnerabilidade social, inclusive questões ligadas à educação, gênero e raça, elas são muito mais importantes em levar a pessoa a uma situação de vulnerabilidade de uso muito problemático, né, de uma dependência, do que só o mero fato de ter se disposto a uma droga ou outra, até porque a primeira droga a qual as pessoas são expostas é o álcool, e ninguém usa esse argumento da porta de entrada para o álcool. Né? Então, voltando à pergunta da Sandra, a gente precisa começar a pensar em soluções mais corajosas, porque tudo que tem sido feito, por exemplo, quando a gente olha na questão das cracolândias, não tem resolvido. Se a gente e aí acho que é uma questão muito importante quando a gente vai falar da questão da droga. A questão de droga não é, embora ela precise ser pensada como uma questão de saúde pública, ela não pode ser pensada só como saúde pública. Ela precisa ser pensada como garantia de direitos e direitos públicos. Então, há discussões aqui sobre, por exemplo, a estrutura do sistema carcerário e a estrutura do sistema judiciário, o oferecimento de moradia para as pessoas, a segurança habitacional para as pessoas, assistência social. Então, e essas articulações precisam ser feitas de formas mais inovadoras, porque o que a gente tem visto até agora, nos últimos 30 anos, não tem resolvido o problema. Isso acho que é bem claro para todo mundo. Não precisa ser um cientista para saber disso. E, professor, e há uma confusão também, até na justificativa dos políticos, na votação, em relação ao uso medicinal, né, da maconha e a relação com o usuário. Olha, uma das coisas desse tema, né, que dá um pouco de tristeza para a gente que trabalha nisso, é que existe não só um grande desconhecimento, e até aí tudo bem, a gente está aqui para tentar discutir e aprender, ensinar nesse contexto, mas do uso político que se faz desse desconhecimento. Então se confunde criminalização com legalização geral. Uso terapêutico com qualquer uso, né? Uso de uma droga com outra droga. E criando uma espécie de facilidade para um campo político, que vejam só essa situação do Senado e do STF. O STF começou votando a descriminalização de todas as drogas. Depois, por um contingente político, alguns poderão dizer que se acovardou, o STF focou unicamente na descriminalização apenas, ou seja, o uso pessoal, o usuário, e só de maconha. Né? É na hora que o Senado, né, na figura do senador Pacheco, decide dar vamos dizer assim, uma lição no STF, porque entende que o STF está legislando, está entrando no lugar do legislador. Qual é o tema que ele escolhe? É o tema mais fácil, é o tema que as pessoas têm mais medo, é o tema que as pessoas têm mais ódio e o tema que as pessoas não conhecem muito bem, que é droga.
Então, se o STF está fazendo alguma coisa que parece que vai liberar droga, é fácil de dizer nós do Senado estamos defendendo o outro lado, porque todo mundo vai concordar com a gente. Então, torna até a gente usa tecnicamente um conceito que é pânico moral, que é quando você se utiliza de um determinado tema que assusta a sociedade para tomar determinadas medidas políticas. Aí, no caso, foi uma lição a ser dada, vamos dizer assim, ao STF. Lembrando também que houve uma modificação, né, uma emenda na redação dessa PEC, colocando uma possibilidade de tratamento obrigatório, o que é muito problemático. Pode gerar muito dinheiro para quem ganha dinheiro oferecendo esse tipo de tratamento e que pode colocar para ser tratado gente que é só usuário não problemático. Que é bom lembrar que, da mesma maneira que a gente usa álcool de uma maneira controlada e tem gente que usa álcool de uma maneira descontrolada, nas outras substâncias também é assim. Tem usuário que não precisa de tratamento. Qualquer que seja a medida que vai ser tida, não é necessariamente tratamento. A parcela que necessita de tratamento, evidentemente, é uma parcela que vai demandar muitos recursos públicos, mas ela não é todo mundo que faz uso de substâncias. Até porque, então, como o senhor falou, é uma classe aí marginalizada, né? Que envolve outras questões e nem teria essa condição mesmo de arcar com esse tratamento por conta, né? Dependeria mesmo do sistema de saúde. Sim. Professor, muito obrigada por trazer mais luz também a esse assunto, para ajudar nessa discussão, no entendimento também do que está sendo votado e o impacto disso na sociedade. Muito grato a vocês pela oportunidade de falar aqui à CBN. Luiz Fernando Toffler, pesquisador do Departamento de Psiquiatria da Unicamp.